Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja habitando ricamente no coração de cada um de vocês aqui nessa manhã, de cada um de nós, né? E nosso tema para a pregação dessa manhã é sobre perdão. E nós vamos falar de uma parte do perdão que diz respeito a nós mesmos, a você mesmo. E a pergunta inicial, que na realidade não é uma pergunta, é como se perdoar, né? Nós vamos falar sobre isso nessa manhã, como se perdoar. No texto lido, obrigado, irmão. No texto lido aí, fala sobre o amor de Jesus por nós, né? Só um minutinho. E o texto de Marcos 30:31 diz aí: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Passei demais. Agora de menos. Eu ainda aprendo. E como foi lido, né? Marcos 12, obrigado, irmão. 12, 30, 31, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, né? E de toda a tua força, e este é o primeiro mandamento, né? E o versículo 31 diz assim: e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Agora, interessante, meus irmãos, eu vou precisar realmente da ajuda técnica aí, porque... Nós devemos nos amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a sua força, né? Primeiramente a Deus, e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Não é isso que o versículo está dizendo? Então nós devemos nos amar primeiramente, e isso é mandamento de Deus, não é? Se você se ama, você se perdoa. Não tem mágoa de si mesmo. Se não se ama, não tem como amar outra pessoa, não tem como você dar para outra pessoa algo que você não tem, né? Então precisamos primeiramente nos amar, para depois poder amar outras pessoas, né? E outra coisa, eu ainda aprendo. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: mas sobretudo tende ardente amor, uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor de Deus, ele cobre multidão de pecados, porque ele entregou o seu Filho para se sacrificar em nosso lugar, não é? Mas quando amamos os outros e a nós mesmos ardentemente, como diz a palavra aí, com esse mesmo pensamento, o amor dele, de Deus, também nos alcança. Nós estamos falando de se perdoar, não é? E outra coisa para se perdoar também, você precisa pensar nisso. Não se acuse. A gente tem a tendência de muitas vezes acusar a nós mesmos, não é? Mas por que não nos acusar? Romanos 8, 33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus
quem nos justifica, não é? E se Deus quem nos justifica, nem nós mesmos podemos nos acusar, não é verdade? Se Deus está nos justificando, ninguém pode nos acusar, nem você próprio pode ter acusação contra a sua pessoa. Afinal de contas, Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados, não é? Outra coisa para se perdoar, examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe indignamente, né, nós vemos isso aí em Coríntios 11, 28 e 29, falamos na ceia. E quando examinamos a nós mesmos, por que nós fazemos isso? Para ver se estamos realmente entendendo a importância do que estamos fazendo, não é? E participar dignamente é participar como nova criatura, arrependido e perdoado. Então, quando você tem essa consciência de que você, depois que recebeu de Jesus esse perdão e foi batizado, você se tornou uma nova criatura, que realmente estava arrependido dos seus pecados, dos erros que você havia cometido, e você realmente foi perdoado. A gente precisa, na hora desse momento da ceia, nos examinar para ver se entendemos que realmente estamos nessa condição de ser uma nova criatura, de estar arrependido e de ser realmente perdoado. Na Bíblia, nos mostra que perdoar, como vimos lá no início também, não é uma opção. Não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. Deus nos deixou este mandamento. Veja o que Jesus disse: tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Também Mateus 18, 21, 22 diz: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não é? Então, também nós temos uma outra passagem no livro de Marcos. Isto. Marcos 3, 25. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Quando você não se perdoa, você está dividindo a sua casa contra você mesmo. Está lutando contra você mesmo. Uma palavra que eu aprendi o ano passado, que fala sobre isso, é procrastinar. Ou seja, você está indo contra você mesmo, né? Você está sabotando você mesmo. Porque a gente precisa de lembrar o seguinte: Jesus morreu por nós, pagou um alto preço, e a gente tem que ter isso em mente o tempo todo e acreditar nisso, porque realmente, meus irmãos, o sangue de Jesus cobre qualquer pecado, desde que você se arrependa verdadeiramente, qualquer pecado. Então, não há porquê você se sentir que não foi perdoado, não é? Pedro negou novamente e o galo cantou, João 18, 27. Nós não devemos de forma nenhuma negar a Cristo, mas negar a nós mesmos.
Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Muitas vezes, algum tempo atrás, quando eu via essa passagem, eu pensava, puxa vida, realmente eu tenho que pegar minha cruz, eu tenho que sofrer, eu tenho que, muitas vezes você até pensa numa pessoa, essa pessoa é minha cruz, vou levá-la para o resto da minha vida. Não é isso a passagem, não é isso que a passagem está dizendo, meus irmãos. Vamos entender que tomar a cruz de Cristo não é sacrifício, é receber o perdão. A gente precisa receber esse perdão. Tomar a cruz de Cristo, Cristo já fez o sacrifício por nós. Ele já se entregou na cruz, já derramou o sangue dele por mim e por você. A gente não tem que fazer sacrifício nenhum mais. Não existe peso mais. Meu fardo é leve. Não é isso que Jesus fala para mim e para você? Então não precisamos carregar nenhum peso. Precisamos simplesmente receber o perdão que Deus nos deu através de Cristo. Essa palavra de perdão para nós é um bálsamo, meus irmãos. É um bálsamo que realmente cura a alma. Se você pensar direito, sobre o perdão de Jesus para mim e para você, ele cura qualquer ferida na sua alma, Outra coisa que a gente precisa buscar para realmente nos perdoar, busque a santidade, busque ser santo dia após dia. Efésios 5, 27, diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós somos a igreja de Deus, nós estamos aqui reunidos como a igreja de Deus e precisamos nos apresentar na presença de Deus realmente como uma igreja santa, separada, E nós precisamos nos apresentar a Deus sem mácula, sem mancha, sem pecado, santos e sem culpa. E isso, meus irmãos, só é possível se nos perdoarmos e acreditar que o perdão de Deus é suficiente. E é suficiente. Creia nisso. O perdão de Deus é suficiente. Não precisa de mais nada. Não é? Nós precisamos, a cada dia, nos revestir dessa verdade e crer e receber esse bálsamo de Deus para a nossa alma, que nos dá alegria, que nos dá esperança, que nos dá toda a felicidade, todo o fruto do Espírito para as nossas vidas, para realmente nos santificar, nos separar, cada dia estarmos realmente santos na presença de Deus. Precisamos também, meus irmãos, fazer boas obras. Nós precisamos, a cada dia, procurar fazer essas boas obras, porque também em Efésios 2:10 nos diz, somos criados para boas obras. Efésios 2:10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas, O sangue de Jesus nos remiu de toda e qualquer iniquidade. Não importa o que eu tenha feito, o que você tenha feito. Ele nos purificou e nos purifica de qualquer pecado, nos tornando um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Não é verdade? As nossas boas obras são
como a nossa gratidão perante Deus, nós vamos fazer o que o nosso Senhor, o nosso Deus, espera de nós, boas obras. E precisamos também, meus irmãos, como a palavra nos ensina, ser humildes. Jesus nos demonstrou isso, lavando os pés dos apóstolos. Filipenses 2:3 diz assim também: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O interessante dessa passagem, meus irmãos, que a gente pensa o seguinte, que é bom que saibamos e sintamos realmente como pecadores, né? Pois dessa forma vamos considerar os outros irmãos superiores a nós. Mas isso também não pode de maneira nenhuma nos fazer sentir que não temos perdão. Seria o mesmo que dizer que o sacrifício de Jesus não seria capaz de cobrir todo e qualquer tipo de pecado, não é? Então precisamos realmente aceitar esse sacrifício de Jesus e entender que ele cobre qualquer tipo de pecado. Outra coisa que precisamos fazer para nos perdoar, se apresente a Deus como sacrifício, não é? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é? Estamos aqui hoje, reunidos como a Igreja Santa de Deus, cultuando ao nosso Deus, mas a palavra diz também que o nosso culto racional a Deus é o quê? Primeiramente, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. E isso é aqui, é hoje, é agora? É todos os dias. É a nossa santificação diária, né? É aqueles momentos onde os irmãos não estão perto, né? Onde você não está perto dos pastores, dos evangelistas, e não tem ninguém da igreja, só seus amigos que não são convertidos, as pessoas, seus vizinhos. É neste momento que você vai estar realmente fazendo o seu sacrifício vivo, dando testemunho do que você acredita, da fé que você tem, falando do amor de Deus que Deus tem por você, por mim, e tem por todo aquele que aceitar esse sacrifício de Jesus também vai receber esse perdão, vai receber esse amor da parte de Deus, e dessa forma, realmente ter a salvação, se ele aceitar. Paulo começa o capítulo 12 da carta aos Romanos, rogando que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, e termina no 21, dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem, não é? E vencer o mal de não nos perdoar é deixar de pensar no que fizemos de errado e fazer o bem a si mesmo e aos outros. Então, muitas vezes a gente acha que não foi perdoado, acha que o que você fez no passado ainda reflete hoje na sua vida, e isso, em vez de te fazer crescer espiritualmente, faz você estagnar, faz você parar e muitas vezes até cair da fé. Então a gente precisa realmente buscar, realmente se perdoar e acreditar que o sangue de Jesus foi suficiente para pagar todo e qualquer tipo de pecado. E dessa forma, meu irmão, recebendo esse perdão, esse bálsamo de Jesus na sua vida, cresça espiritualmente,
cresça na presença de Deus, busque santificação, né? E apresente-se como sacrifício vivo a Deus. Precisamos também pensar, cuide de você e da doutrina, né? 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará, tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Então, uma das coisas que a palavra nos diz, que precisamos fazer para nos salvar, é cuidar da doutrina. Como que você vai fazer isso? Como que fazemos isso? Cuidar da doutrina? Devemos primeiro cuidar de nós mesmos. É uma das primeiras atribuições de um pastor, mas é a mesma atribuição de todo cristão, não é? Depois que aprendemos a cuidar de nós mesmos, seremos capazes de cuidar das ovelhas ou de outros irmãos. Lá em 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. A palavra de Deus, em todo instante, em todo momento, se preocupa comigo e com você. Deus sabe que nós, muitas vezes, temos a tendência como homens, trazer cargas do passado, tentar ressuscitar o velho homem que já morreu no batismo. Lembre-se disso, meu irmão. Aquele velho homem que pecou no passado, que fez as coisas erradas que tinha feito, não existe mais. Ele morreu no batismo e nasceu ali uma nova criatura. É isso que a palavra ensina, uma nova criatura, não é mais a mesma pessoa. Uma nova criatura sem pecado algum. E dali para frente, se você pecar, já é pecado de outra pessoa, de você, hoje, né? Então, aquela pessoa já foi perdoada, aquela pessoa, Deus não se lembra mais daquilo que você fez no passado. Então, o perdão de Deus conosco é assim, Ele não leva mais em conta aquilo que passou, porque você se arrependeu, porque o sangue de Jesus cobriu aquilo ali, e realmente você precisa colocar isso em sua mente, esquecer completamente, e não lembrar de novo dessas coisas, e olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para o nosso alvo, que é a salvação, não é? E para finalizar, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos curar de todo o mal que o inimigo nos impõe, mas há também outros males que nós mesmos acabamos colocando sobre os nossos ombros. Então, meu irmão, receba de Deus essa palavra de consolo e bálsamo para a sua ferida na alma. E perdoe-se, pois Deus já te perdoou. Amém? Nós vamos ficar de pé, vamos cantar os hinos. Nós, pastores, vamos estar aqui na frente orando. Quem quiser ter uma oração, fique à vontade.